Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano da Instruterm e neste terceiro vídeo do programa Eletrotécnicas do nosso canal do YouTube falaremos sobre o miliomímetro, um instrumento aí pouco comentado nas redes, né? Que vai servir para muita gente, um equipamento aí que tem muitas utilidades, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e no final do vídeo, se gostou, deixa aquele like. Muito obrigado e bom vídeo! Então vamos lá, pessoal. Vamos apresentar primeiro o instrumento, depois a gente vai para a parte prática, né? Então esse aqui é o miliomímetro, modelo MH400 da Instruterm. É um equipamento que é pouco divulgado, né? Mas ele possui dezenas de aplicações. Então, para que esse instrumento ele serve, afinal? Ele mede basicamente resistência, tá? Ele mede resistência, baixas resistências. O pessoal confunde muito, né, miliomímetro com megômetro, com terrômetro. Existem diferenças aí gritantes, né? Apesar dos três tipos, né, miliomímetro, ou megômetro e terrômetro, medirem resistências, são para aplicações diferentes. Esse aqui, no caso, é para medir baixas resistências, aliás, baixíssimas resistências, né? A faixa dele parte de 0 e a primeira escala é de 20 miliohms, né? Então ele tem a escala de 20, 200 miliohms, aí parte para as mais altas de 2, 20, 200 e 2 mil ohms, tá ok? Então para que serve esse cara aqui? Ele serve para justamente medir resistências de tudo quanto é tipo, como chaves seccionadoras, chaves simples e compostas, resistência de enrolamento de motores, resistência shunt, essas resistências, né, que desviam a corrente do circuito, medição de trilhas também em placas eletrônicas, né, para verificar solda fria, esse tipo de coisa, cabos e fios elétricos, contatos em quadros de energia, obviamente os quadros de energia desligados, né, conexões elétricas e emendas de fios, por exemplo. Serve também para disjuntores, transformadores. É muita coisa, né, que esse instrumento pode fazer. Às vezes a pessoa até conhece o equipamento, mas não sabe de tantas funcionalidades que ele tem, né? Então, esse é o nosso MH400 da Instruterm. Eu vou, logo após desta apresentação, a gente vai apresentar aí, vai mostrar, né, na verdade, como se faz as medições num circuito, num transformador, para ver a prática, como é que funciona esse equipamento. Então, além dessas faixas todas, ele tem um botão de zeragem, né? Sempre que você for utilizar, eu vou mostrar na prática como funciona. Você precisa zerar o equipamento. Você tem também um botão de iluminação de fundo, um amplo display, né? Tem um display bem grande aí. Um botão hold também, para você travar as medições, né? Ele fica congelado na tela, a medição de resistência, para você fazer uma breve anotação, alguma coisa do tipo. Ele acompanha aí também as duas pontas de prova, a 4 fios, né? Pode ver que tem 2 fios em cada garra. As garras são banhadas a ouro, tá vendo? O ouro ele é um excelente condutor, né, de eletricidade, mas a principal função dele ser banhado é por trabalhar em baixas resistências. E o ouro ele não sofre a mesma oxidação, né, devido ao ambiente, como o cobre, como o ferro, como o alumínio, entre outros, né? Então ele mantém sempre essa característica aí de baixa resistividade na ponta, que nesse caso a gente precisa ter. Ele acompanha também uma correia que você instala nele para você utilizar em campo, né? E pendurar aí no pescoço, no ombro, e uma tampa aí que serve para proteger. Você fecha ele, é uma proteção para o seu equipamento. Equipamento bem robusto aí, bem legal, uma qualidade assim, nível top, vamos dizer. E agora eu quero mostrar para vocês como que a gente realiza as medições nele, as curiosidades dele também. Tá legal? Eu vou preparar aqui o ambiente de trabalho, a gente vai e já volta. Então aqui a gente vai fazer um teste, primeiramente
no básico, né, verificar a precisão do equipamento. Uma década resistiva, né, para quem não conhece, essa nossa década resistiva DR1000, da Instruterm. E a gente vai fazer alguma simulação aqui, verificar a zeragem do equipamento. E antes de você fazer a medição, é sempre importante curto-circuitar as pontas de prova e zerar o equipamento. Pronto. A década resistiva ela pode me proporcionar diversos valores de resistência. Ela está configurada agora no momento para resistência igual a zero, ou seja, um curto-circuito entre os bornes de medição. Então, a gente vai verificar o que nessa medição? Está dando 13,7 miliohms. Significa que a resistência interna de curto-circuito dessa década tem 13,7 miliohms. Eu vou aplicar agora uma resistência aqui, vou inserir uma resistência de 100 miliohms, ele vai ter que dar 113,7, descontando aquela resistência interna de curto-circuito. Então pode ver a precisão do equipamento, né? Ou ele consegue enxergar nessa década de resistência o valor que ele tem em curto-circuito. Geralmente as pessoas falam, não, ela é perfeita, né? Não é. Nenhum equipamento é perfeito, né? Ele sempre vai ter uma resistência, não é um caso ideal, é um caso prático, né? Então, 113,5, a gente tem aí uma diferença de 0,2 miliohms, né? Que estava dando 13,7 miliohms de resistência interna. Então, para ver a precisão do equipamento aí. Nesse caso, eu consegui determinar a resistência de curto-circuito dele, 13,7 miliohms. Aí eu consigo fazer uma medição de precisão, então descontando esse valor aí residual. Tá ok? Agora a gente vai testar aqui, mexer em umas placas, vou mostrar como que funciona em placas de circuito impresso, aí as placas que os técnicos aí utilizam no seu dia a dia. Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma medição testando chaves, para descobrir o defeito, qual chave que tem defeito. Obviamente essa placa já é uma placa minha conhecida, do treinamento com ela, etc e tal, né? E eu já sei aqui que alguma tem problema. Então, pode perceber que eu já zerei o instrumento, tá? Eu estou medindo agora a resistência interna dessa chave aqui. Ela está com 4,6 miliohms de resistência, né, de contato. Como eu estou medindo uma resistência muito baixa, é bom frisar por que esse instrumento tem 4 cabos, né? Pode perceber, ele tem 1, 2, 3, 4 cabos. É um sistema de ponte para que o instrumento ele tire, né? Ele exclua a resistência interna do cabo. Então, quando você, a partir do momento que você fez, lógico, a zeragem, o circuito dele também reconhece as pontas de prova. Se fossem só de 2 cabos, como é um multímetro, por exemplo, nesse caso de resistência muito baixa, ele ia considerar a resistência interna dos cabos, e isso daí traria problemas na medição. Então, eu acionei aqui essa chave, ela está indicando aí 4,5 miliohms. Eu vou passar para a chave ao lado e vou acionar ela. Pode perceber aí que não deu medição nenhuma, ou seja, a resistência está maior que a faixa do instrumento. Então eu vou subir uma faixa. Pode perceber que ele está com uma resistência muito maior. 1,7 ohms, 1,6. O que isso significa? Que essa chave aqui, ela tem um dano nos contatos dela, né? Ou o contato está queimado, ou ele está simplesmente desgastou, né? E ele está indicando uma resistência muito mais alta. Então, numa manutenção, isso é de grande valia, porque você visualmente não consegue avaliar, né, a resistência da chave. Com um multímetro é mais difícil também, porque além desse sistema de 2 cabos, né, só 2 fios, ele considera a resistência, você não consegue fazer avaliação de resistências mais baixas, né, como é uma chave, nesse caso aqui, em bom estado. Obviamente, cada chave tem uma especificação, né? Essa chave aqui é resistência, quanto mais próxima do zero, melhor. Então a gente tem uma terceira chave aqui também que eu vou acionar. Vou diminuir a faixa aqui. E aí, num comparativo,
A gente já consegue determinar. Às vezes você, vamos dizer, não tem especificação do fabricante da chave. Então, você vai na tentativa e erro. Então, por exemplo, nesse caso a chave que deu 2 miliohms, essa aqui deu 7 miliohms. Essa daqui deu 1, alguma coisa ohms. Então, você já descarta essa do meio. É certeza que essa está ruim. Então, no dia a dia do técnico aí de bancada, vai ser de grande valia esse equipamento. Agora a gente vai fazer um teste numa outra placa de circuito impresso para mostrar uma outra prática aí dos técnicos, tá ok? Aqui nesse exemplo, nós temos duas placas de multímetro digital, também que eu utilizo nos treinamentos, são placas usadas, né? E aqui eu consigo identificar um problema que a gente pega sempre. O técnico, né, de bancada, ele sai avaliando toda a placa dele e não encontra defeito nenhum, e o instrumento está medindo errado. Nós sabemos que para multímetros de precisão, que são esses casos aqui, qualquer variação de resistência na década resistiva dele ou na entrada dele vai gerar um resultado errado. Então, um problema que a gente encontra com esse equipamento aqui é exatamente a medição do suporte aqui, por exemplo, do fusível. Às vezes você mede lá com um multímetro e fala, mas o fusível está conduzindo, ele está em curto, né? É o que tem que ser. E aí você avalia a resistência fora do fusível, ou a resistência do suporte com o fusível. Nesse caso aqui, ó, 184, 185 miliohms. Já nesse caso aqui, vou até mudar a faixa porque ele excedeu o limite da faixa. Nós temos o dobro aí de resistência, 439 miliohms. Então, obviamente, num sistema mais grosseiro não vai fazer muita diferença. Num sistema de medição, por exemplo, esse valor de resistência interna do fusível ou fusível junto com o seu suporte, né, o porta-fusível, ele pode gerar problemas na medição. Pode não, ele vai gerar problemas na medição. Então é uma pegadinha aí para os técnicos de bancada que conseguem fazer esse tipo de avaliação. Por exemplo, esse borne aqui, ele é ligado diretamente na entrada do fusível. Tá? Esse borne ele já liga direto no fusível e vai depois para o circuito. Então a gente consegue avaliar aqui que tem 278 miliohms. Vou tirar o fusível de jogada aqui. Vou verificar a trilha da entrada até o porta-fusível. 91 miliohms. Então pode perceber que o fusível aqui, ele está dando uma resistência. Então, nesse caso, obviamente, a gente sabe que tem casos que tem uma resistência, né, o fusível. Nos casos de equipamentos de medição, ele não pode ter resistência. Tá ok? Uma outra coisa interessante de se avaliar são resistências shunt, que são, na verdade, eles derivam a corrente, né? A maior parte da corrente que entra no instrumento passa por esse carinha aqui, é um curto-circuito, né? E o resto vai para o circuito para que ele faça a devida medição. Então você consegue avaliar se a resistência shunt está adequada conforme as especificações, né? Então você conecta de um lado e de outro. Pode perceber que está com 7 miliohms. Nesse caso aqui a gente sabe a especificação está ok. A resistência shunt ela tem que ter mais ou menos 8 miliohms. Se você testar aqui, inclusive, na metade dela, vai ter que dar mais ou menos a metade do valor. 3, alguma coisa. Então, para a resistência shunt, ele também é muito útil, esse equipamento. Agora vamos fazer um teste num transformador também, né, que eu tenho aqui. Você consegue avaliar a resistência do transformador. Existem transformadores que têm a resistência muito baixa, né, e que devem ter a resistência muito baixa. Então você consegue fazer a avaliação de transformadores também. Neste caso, ó, pode perceber que esse é um transformador que está ruim, tá? Na verdade, ele tem que estar em torno de 10 miliohms. Então você percebe que ele está aberto, né? Está com uma resistência muito alta. 9 ohms não chega nem perto do que realmente deveria dar. Então, são essas algumas das funções, né, que você faz com esse equipamento. Mas deixo aí em aberto, deixe nos comentários também
Como você utilizaria esse equipamento? Existem dezenas de aplicações, tá, pessoal? Então deixa aí nos comentários, a gente quer ver o que o pessoal, onde vocês utilizariam esse equipamento para medir resistências baixas aí, partindo de 0 ohms. Tá ok? Agradeço aí a vocês todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like e deixa também nos comentários o que vocês gostariam de ver para os próximos vídeos aqui no programa Eletrotécnicas. Muito obrigado e até a próxima.